Era 1º de janeiro pela manhã quando perguntei, meio brincando, cadê o meu presente? Minha mãe riu, como se fosse piada. Segundo ela, Papai Noel não deixa nada para quem não sabe ser grata. Apenas balancei a cabeça e sai. Horas depois, o telefone tocou em pânico. Precisavam de 5 milhões de rublos para salvar a casa da ruína. Minha resposta: peçam ajuda ao Papai Noel. Mas vamos ao que interessa. Meu nome é Alexandra, mas todos me chamam de Saa. Tenho 32 anos e trabalho como desenvolvedora back em uma grande empresa de Tinoakhadengorodok, em Novosibirsk. Meu salário: excelente. Branco, oficial, bem acima da média para minha faixa etária. Teoricamente, deveria me sentir privilegiada. Só que, com o tempo, comecei a questionar: será que ter dinheiro me transformou no alvo preferencial dos problemas alheios? Minha família é pequena, mas suficiente para esgotar qualquer paciência. Meus pais, Angelika Yurievna e Viktor Andreevich, já passaram dos 60 e vivem de aposentadoria. Ele, ex-mestre de obras, passou a vida em canteiros e ela, ex-secretária de um escritório de advocacia na rua Sovietskaya. Aposentados, veem o poder de compra da renda minguar a cada ano, enquanto a inflação devora qualquer reajuste. Há também minha irmã mais velha, Lisa ou Elisaveta, para os documentos, casada com Maxim, o Max. Eles têm 2 filhos, Yegor, de 15, e Mila, de 13. Pronto, esse é o retrato da família. E adivinhem a quem recorrem quando as contas apertam? Exato. Tudo começou há 6 anos, quando eu ainda engatinhava na carreira. Um telefonema inocente: Saenka, amor, este mês está difícil. Você poderia nos ajudar com as contas de luz? Claro que sim. Afinal, eram meus pais. Me criaram, me deram teto, comida, educação. Como negar? Mas aquilo foi só o começo. Logo vieram pedidos por mantimentos, remédios caros para meu pai, concertos no Largus deles. Minha irmã entrou na dança. Primeiro, pneus novos para o Patriota e do Max, depois, uma mensalidade de 80 mil rublos para Yegor fazer um curso de ti. Sempre algo urgente. Sempre algo imprescindível. O pior: o fluxo era unidirecional. Quando precisei de ajuda, todos sumiram. Aprendi isso na prática 8 meses atrás, na hora de me mudar. Depois de anos economizando para sair do aluguel na Kropotkina e finalmente ter meu cantinho, o dia da mudança se aproximava e com ele, a montanha de caixas que eu jamais carregaria sozinha. Liguei para Lisa: será que o Max poderia me dar uma mão? Só 2 horas, para carregar a caminhonete e descarregar lá. Ele até topou no primeiro momento. Mas, 2 dias antes, minha irmã me ligou com a desculpa esfarrapada: Saa, sobre sábado. O Max não vai poder. Doente? Não, está bem. Só achamos que você deveria resolver seus problemas sozinha. Contrate carregadores. Nós temos nossa família para cuidar. Pronto. Fim da história. Acabei pagando 35 mil por uma equipe de mudança que não estava no orçamento. Não reclamei. Não discuti. Apenas engoli seco e fiz o que me mandaram. Mas aquele diálogo ficou marcado a ferro. Mesmo assim, continuei ajudando. Todo mês, sem falhar, mantimentos para minha mãe, remédios para meu pai, concertos no Nissan da irmã, chuteiras para Yegor, notebook para Mila. Sempre alguma coisa. Sempre para ontem. E eu cedia, porque era mais fácil do que ouvir reclamações. Mais fácil do que brigar. E, no fundo, ainda alimentava uma esperança tola, que, em algum momento, eles perceberiam que eu era mais do que uma carteira ambulante. Que eu também fazia parte da família. Até que, no final de outubro, resolvi aparecer para um jantar em família. Fazia semanas que não nos víamos, achei que seria bom nos reunirmos. Cheguei e lá estavam todos: Lisa, Max, os sobrinhos, meus pais. A mesa postava com sopa de frango e batata com carne, o cardápio de sempre. Mas o clima estava estranho desde o primeiro garfado. Minha mãe e minha irmã tagarelavam sem parar sobre as apresentações da Mila na escola, os jogos de futebol do Yegor, os planos de férias do casal.
Perguntaram sobre o trabalho de Lisa, os projetos do Max, os sonhos dos netos. Sobre mim? Silêncio. Nem uma palavra sobre meu emprego na Cibirsoft, nem sobre a nova casa que eu tinha comprado. Meu pai tossiu leve. Minha mãe olhou para ele. Ele olhou para ela. E eu entendi, estavam armando algo. Ela largou o garfo, virou-se para mim com um sorriso largo demais para ser sincero e soltou: Saenka, querida, conversamos aqui e decidimos, precisamos de uma casa no campo. Um lugar onde a família toda possa se reunir, descansar, aproveitar o ar puro. Olhei ao redor. Lisa assentia. Max assentia. Até os sobrinhos sorriam, como se fosse a melhor ideia do século. Só eu parecia ter caído de paraquedas. Uma casa no campo? Agora? Mamãe, há 6 meses vocês quase perderam a casa que tem por causa da rachadura no alicerce. Chama-se Fundação Comprometida, lembra? O engenheiro disse que era urgente reforçar. Não seria mais lógico consertar o que já tem antes de sonhar com algo novo? Ela afastou a mão, como se espantasse uma mosca incômoda. Ah, bobagem! A casa está de pé, não está? Precisamos pensar em qualidade de vida. Ar puro, espaço para as crianças brincarem. E então veio a bomba, por isso queremos que você compre essa casa para nós. Fiquei paralisada. Que eu compre? Sim, você. Afinal, é a única da família que pode bancar. Mamãe, estou pagando uma hipoteca. Não tenho nem para a entrada de outro imóvel. Seus olhos brilharam, ela claramente esperava por essa objeção. Já até encontrei a casa perfeita. 16 milhões. A entrada é só 20%, e as parcelas? Uma pechincha, 90 mil por mês. 16 milhões. Como se fosse troco. Olhei ao redor novamente. Meu pai observava, expectante. Minha irmã cruzara os braços, me encarando como se eu fosse uma criança birrenta. Max concordava com a cabeça. Até os sobrinhos aguardavam minha resposta. Não posso comprar uma casa para vocês, falei devagar. Tenho minha própria hipoteca para pagar. Ela se inclinou para a frente, insistente. 90 mil por mês, Saa. Só isso. Você paga 120 na sua. O que são mais 90? Não vou assumir um financiamento por uma casa onde nem vou morar, respondi firme. Não vou. Ponto final. O ar na sala gelou. O rosto da minha mãe endureceu. Bom, agora sabemos como você trata a sua família. Meu pai completou, com voz carregada, pensávamos que podíamos contar com nossa filha. Que decepção, Alexandra. Dei uma última olhada na mesa. Todos me fitavam como se eu fosse o pior ser humano do planeta. Não havia mais o que discutir. Acho que é hora de eu ir, murmurei. Acho que sim, ela retrucou. Ninguém se levantou para me acompanhar até a porta. Ninguém se despediu. Dirigi de volta para casa pela rodovia Berdsk com a sensação de ter perdido uma família que, na verdade, nunca foi minha de verdade. Porque família não faz isso. Não transforma afeto em moeda de troca. Não exige o que não merece. E, pela primeira vez, entendi que dizer a não era egoísmo, era sobrevivência. 2 meses se passaram desde aquele jantar. E, pela primeira vez em anos, respiro aliviada. 2 meses. 2 longos meses em que meu telefone permaneceu mudo. Nenhum chamado da minha mãe pedindo dinheiro para compras, nenhuma mensagem do meu pai sobre remédios, nenhum ataque de pânico da minha irmã porque Igor precisava de um uniforme novo ou Mila de algo para a escola. O mais estranho? Nem mesmo Lisa tentou pedir dinheiro. Para ela, isso era quase um ritual, pelo menos 2 vezes por mês, ela aparecia com alguma emergência em que, claro, só eu poderia resolver. Mas dessa vez, nada. Silêncio absoluto. O Natal passou sem um convite. Passei os feriados sozinha no meu apartamento, comendo sushi de um restaurante japonês, assistindo a séries e fingindo que não esperava, em algum canto da minha mente, que minha mãe ligasse e dissesse: "Ah, está bem, estávamos brincando. Vamos, venha." Mas o telefone continuou mudo.
Quando o Natal se aproximou, uma esperança teimosa começou a brotar. Talvez, nesse tempo, eles tivessem refletido. Talvez tivessem percebido que haviam exigido demais. O Natal, afinal, sempre foi sagrado para nós. Será que iam deixar uma briga boba estragar a data? Fui às compras e escolhi presentes, não quaisquer presentes, mas coisas boas. Um tablet novo para meu pai, cujo aparelho antigo mal funcionava. Um suéter de lã de uma marca nacional que minha mãe adoraria. Para Lisa, um perfume de nicho da loja que ela tanto admirava. Relógio Cássio para Max, fone de ouvido gamer para Igor e, para Mila, uma caixa de música que ela havia mencionado uma vez, quase em passagem. Gastei quase 150 mil rublos, muito mais do que o habitual. Mas eu queria provar algo, que ainda me importava. Que ainda queria fazer parte daquilo, mesmo não podendo bancar uma casa para eles. Uma semana antes do Réveillon, finalmente me atrevi a ligar para minha mãe. O coração batia tão forte que quase não consegui discar. Oi, mãe. Sou eu, Sasha. Ah, olá, Alexandra. A voz dela era neutra, nem quente, nem hostil. Eu queria saber, vamos passar o Réveillon juntos, como sempre. Uma pausa. Sim, vamos passar. Sim, Sasha, você está convidada. Você é família. Uma onda de alívio me invadiu. Não foi a conversa mais afetuosa da minha vida, mas pelo menos me chamaram. Pelo menos passaríamos a virada juntos. Talvez tudo voltasse ao normal. No dia 31, carreguei o carro com os presentes e fui para a casa dos meus pais. O Nissan de Lisa já estava estacionado no quintal. Quando entrei, todos estavam lá, a família da minha irmã, meus pais. A casa cheirava aquela peru assada com maçãs que só minha mãe sabia fazer. Coloquei os presentes debaixo da árvore. Já havia algumas caixas lá, mas era óbvio, os meus eram muito mais em quantidade e em qualidade. À mesa, tudo parecia quase como antes. Meu pai perguntou do trabalho. Lisa contou sobre a apresentação de Mila na escola. Max, sinceramente, pareceu feliz em me ver. Ríamos, conversávamos, como se nada tivesse acontecido. Ninguém mencionou a casa no campo. As ofensas, aparentemente, haviam ficado para trás. O jantar foi tão bom que, quando minha mãe sugeriu que eu ficasse para dormir no meu antigo quarto, aceitei sem hesitar. Era gostoso estar de volta ao lugar onde cresci. Pela primeira vez em meses, senti que tudo poderia, finalmente, se ajeitar. Na manhã seguinte, 1º de janeiro, acordei com uma expectativa dócil. Pela primeira vez em anos, estávamos todos reunidos em torno da árvore, de pijama e roupão, como quando éramos crianças. Todos abriam os presentes, agradeciam. Eu observava, feliz por ter conseguido agradá-los, até notar algo estranho: todos os presentes já tinham sido abertos. E o meu? Não havia nenhum. Olhei debaixo da árvore. Nada com o meu nome. Cadê o meu presente? Perguntei. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Todos pararam o que estavam fazendo. Trocaram olhares. E então, começaram a rir. Minha mãe foi a primeira a falar, ainda rindo. Papai Noel não traz presentes para crianças ingratas. Foi como um soco no estômago. O quê? Lisa se levantou, sorrindo com malícia. A culpa é sua, Sasha. Você se recusou a ajudar a família quando mais precisávamos. É isso que acontece. Meu pai assentiu, sério. Nós te criamos, Alexandra. Te demos tudo. E quando pedimos ajuda, você nos virou as costas. Crianças ingratas não merecem presentes de Natal. Ali estava eu, de pijama, cercada pelos presentes caros que eu mesma havia comprado para eles, ouvindo-os explicar por que eu não merecia nem um cartão, nem uma lembrancinha barata. Quis gritar. Quis listar cada conta que paguei, cada problema que resolvi, cada vez que corri para socorrê-los ao primeiro chamado. Mas, olhando para aqueles rostos, soube que seria inútil. Para eles, eu era a vilã. A filha ingrata que não lhes deu uma casa. Tudo bem, disse baixinho. Levantei-me e fui para o meu quarto.
Troquei de roupa enquanto eles, certamente, ficavam na sala, comentando que pessoa horrível eu era. Quando saí, ninguém se despediu. Ninguém tentou me segurar. No primeiro dia do ano, saí da casa dos meus pais com uma decisão tomada: chega. Chega de ser o caixa eletrônico deles. Chega de ser o pano de chão. A partir daquele momento, que resolvessem os próprios problemas. Pela primeira vez, não transferi dinheiro para ninguém. Pela primeira vez, meu salário foi inteiramente meu. Vi minha conta poupança crescer a cada mês, uma sensação incrível. Esqueci quanto ganhava de verdade, quando não entregava metade à família. Comecei a pagar mais na hipoteca, em vez dos 120 mil mínimos, passei a depositar 180 mil. Nesse ritmo, quitaria o financiamento em 10 anos, não em 30. A ideia de estar livre de dívidas aos 50 me enchia de uma leveza que não sentia há anos. Fiz coisas que adiei por décadas. Comprei um sofá novo para a sala, levei o carro para uma revisão completa, reservei férias em maio, uma semana numa pousada em Altai, às margens do rio Cato. Férias de verdade, não apenas um final de semana barato. O silêncio deles era quase cômico. Lisa, que antes ligava no mínimo 2 vezes por mês pedindo dinheiro, sumiu. Minha mãe, que sempre me fazia sentir culpada por compras ou remédios, não mandou uma única mensagem. Bastou parar de bancá-los para que esquecessem que eu existia. Uma parte de mim esperava que fosse assim para sempre. Que tivessem aprendido a se virar. Que, finalmente, me deixassem em paz. Mas, no fundo, eu sabia, pessoas como eles não mudam. Só esperam que o desespero se torne tão grande a ponto de engolirem o orgulho. E esse momento chegou. No final de março, depois de 3 meses sem contato, o telefone tocou. Eu estava no trabalho, corrigindo erros antes de um lançamento, quando vi o nome dela na tela, mãe. Por um segundo, pensei em não atender. Mas a curiosidade falou mais alto. Oi, Sasha. A voz dela estava aguda, aflita. Graças a Deus você atendeu. O que aconteceu, mãe? É o alicerce, Sasha. Ele está desabando. Recostei-me na cadeira. Aquele alicerce. O mesmo que eu havia alertado anos atrás, quando eles insistiram que eu comprasse uma casa no campo em vez de reformar a que tinham. O que aconteceu exatamente? Perguntei. A rachadura virou um buraco enorme. Tudo está ruindo. Chamamos um engenheiro. Ele disse que é perigoso morar aqui. Precisamos reforçar urgente, senão a casa desaba. Quase dava para ouvir o pânico na voz dela. Ao fundo, meu pai gritava algo em resposta. Quanto vai custar? Perguntei, já prevendo a resposta. Quanto? Perguntei, embora já soubesse a resposta antes mesmo de terminar a frase. A pausa do outro lado da linha foi suficiente para confirmar o que meu instinto já gritava. 5 milhões, Sasha. A voz dela tremia, mas não de emoção, de urgência calculada. 5 milhões para refazer todo o alicerce. E precisamos agora. Agora mesmo. Ah, então era isso. A verdadeira razão do telefonema, escondida atrás de lágrimas de crocodilo e dramatizações sobre a perder a casa da família. Mãe, por que você está me ligando por causa disso? Minha pergunta foi fria, quase clínica. Porque você tem economias. Nós sabemos que tem. Você tem que nos ajudar. Quase ri. Quase. Depois daqueles meses de silêncio radioativo. Depois daquele Natal humilhante, quando me deixaram sem presente como castigo por não ter comprado a tal casa de campo que eles queriam. Depois das piadas sobre filhos ingratos enquanto eu bancava o jantar, os presentes, as contas que eles esqueciam de pagar. E agora, de repente, precisavam da minha ajuda novamente? Mãe, lembra o que você me disse no Natal sobre filhos ingratos? Minha voz era um fio de aço. Parece que esse é o problema de vocês, não meu. Alexandra Viktorovna não fala assim comigo. O tom dela subiu, autoritário, como se o simples fato de ser minha mãe lhe desse o direito de exigir obediência. Eu sou sua mãe? Exatamente, confirmei, secamente. Você é minha mãe. E no Natal, você riu na minha cara e disse que eu era ingrata. Você me puniu por não ter comprado a tal Dacia que vocês tanto queriam.
Fez questão de que eu fosse a única sem presente. Na época, vocês ficaram amagoados por causa da casa no campo. Mas isso é diferente. Não, mãe. É exatamente a mesma coisa. Você me mostrou qual é o meu valor para vocês, o tamanho da minha transferência bancária. Então sabe o que? Peça ao Papai Noel para arrumar o alicerce de vocês. Talvez ele seja mais generoso com pais ingratos do que com filhos ingratos. Sasha, por favor, você não pode nos deixar perder a casa. O desespero na voz dela era quase cômico, se não fosse tão patético. Vocês deveriam ter pensado nisso antes. Antes de me tratarem como lixo. Desliguei. Meus dedos tremiam levemente, mas não de culpa, de uma satisfação profunda, quase eufórica. Pela primeira vez na vida, eu havia plantado firme diante dela. Pela primeira vez, eu não cedi. O telefone tocou novamente. Ignorei. Tocou de novo. Ignorei de novo. E mais uma vez. 6 chamadas no total naquele dia, todas ignoradas. Depois vieram as mensagens: Sasha, por favor, liga de volta. Precisamos conversar. Não é só sobre dinheiro, é sobre família. E a cereja do bolo: seu pai teve um ataque de pânico por causa do estresse. Por favor, ajude-nos. Apaguei tudo sem responder. À noite, ao chegar do trabalho, encontrei uma mensagem de voz da minha irmã. Quase deletei sem ouvir, mas a curiosidade foi mais forte. Sasha, sou eu. A voz de Lisa soava artificialmente calma, como se estivesse lendo um roteiro. Mamãe disse que você desligou na cara dela. Não consigo acreditar que você seja tão cruel. Não é mais sobre o Natal. Eles podem perder a casa. Nossa casa, Sasha. Onde crescemos? Onde estão todas as nossas memórias? Eu podia quase ver o sorriso condescendente dela enquanto gravava aquilo. Sei que você está brava, mas tem que superar isso. Família é sagrada. Você sabe disso. Família é sagrada, repetiu, como se essas palavras tivessem algum peso vindo dela, a mesma pessoa que me disse para resolver meus problemas sozinha quando precisei de ajuda para me mudar. Que tocante, pensei, servindo-me de um copo de vinho. Família é sagrada, quando convém a vocês. Sentei-me no meu sofá novo, bonito, confortável, em um apartamento que, daqui a 10 anos, será totalmente meu, sem dívidas, sem hipotecas eternas. E, pela primeira vez, não senti um pingo de culpa. Eles fizeram suas escolhas no Natal. Mostraram, sem rodeios, onde eu estava na lista de prioridades deles. Agora era hora de colherem o que plantaram. A rachadura no alicerce que eu havia alertado anos atrás finalmente se abriu. Se tivessem me ouvido então, em vez de insistirem naqueles caprichos caros, talvez tivessem dinheiro para consertar antes que tudo virasse uma emergência de 5 milhões. Mas não. Para eles, era mais fácil culpar a filha que se recusava a bancar mais uma vez os erros deles. Pensei que meu anão pelo telefone tivesse posto um ponto final. Pensei que, finalmente, entenderiam que eu não era mais a caixinha eletrônica deles. Mas me enganei. Eles não desistiriam tão fácil. Na noite seguinte, ao chegar em casa, encontrei 3 figuras paradas diante da minha porta: minha mãe, meu pai e Lisa. Uma emboscada. Quase virei as costas e fui embora, mas já era tarde, eles me viram vindo pelo corredor. Sasha, chamou minha mãe, com um sorriso tenso que não chegava aos olhos. Precisamos conversar. Suspirei e me aproximei. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos te fazer entrar na razão, disse meu pai, cruzando os braços. Já que você não atende às ligações. Abri a porta, sabendo que aquela conversa aconteceria, quer eu quisesse ou não. Eles entraram, olhando ao redor como se estivessem inspecionando minha vida, julando cada detalhe enquanto fingiam desesperação. O que vocês querem? Perguntei, sem nem mesmo oferecer um lugar para sentarem. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Minha mãe chorava sobre a perder a casa. Meu pai repetia que eu devia isso a eles como filha. Lisa discursava sobre a lealdade familiar e como eu era cruel. Chega, cortei, com uma firmeza que o silenciou. Um de cada vez.
Minha mãe deu um passo à frente, lágrimas escorrendo pelo rosto, um espetáculo bem ensaiado. Sasha, filha, estamos desesperados. O alicerce está piorando a cada dia. O engenheiro disse que, se não reforçarmos urgente, a casa pode desabar. Se a viga mestre rachar, tudo vai abaixo. Então reforcem, respondi, simples. Com que dinheiro? Meu pai explodiu. Nós somos aposentados. Como todo mundo faz? Todo mundo faz o quê? Vende coisas, pega empréstimo, se vira. Vocês têm 2 mãos, 2 pernas e uma cabeça. 6 anos bancando as contas deles, centenas de milhares jogados fora, e agora eu era vilã por dizer não? Alexandra, por favor, meu pai baixou a voz, como se isso fosse me comover. Nós te criamos, te demos de comer, te vestimos, te mandamos para a faculdade. Você nos deve isso. Já paguei essa dívida 6 vezes, respondi, olhando nos olhos dele. 6 anos transferindo dinheiro, enquanto vocês me tratavam como um banco sem rosto. E quando disse não, vocês me puniram. Me deixaram sem presente no Natal, riram de mim, me chamaram de ingrata. Minha voz não tremia. O que foi mais doloroso, a humilhação ou a hipocrisia de vocês fingirem que se importavam, enquanto só queriam meu dinheiro? Silêncio. Eles trocaram olhares, buscando uma nova estratégia, uma nova forma de me fazer sentir culpada. Sasha, minha mãe tentou de novo, mais suave. Você é uma pessoa de sucesso. 5 milhões para você não é nada. Você ganha bem, não tem filhos para sustentar. Pode se dar ao luxo. E lá estava de novo. Porque sou solteira. Porque não tenho filhos. Logo, meu dinheiro não é meu, minhas necessidades não importam, meu futuro não tem valor. Exatamente, confirmei. Ganho bem e vou guardar esse dinheiro para mim. Minha mãe arfou, como se eu tivesse cometido um crime hediondo. Quer saber o que faço com meu dinheiro? Pago minha hipoteca adiantado para ficar livre em 10 anos. Guardo para minha aposentadoria. Planejando uma viagem para o Altai. Vivo minha vida sem ter que viver em função das crises de vocês. Como você pode ser tão egoísta? Lisa explodiu, os olhos faiscando. Que descarada! Eu o salvei por anos, respondi, sem elevar a voz. E vocês? Quando foi a última vez que alguém aqui perguntou como eu estou? Quando foi a última vez que se importaram com algo na minha vida que não fosse minha conta bancária? Eles se entreolharam, incrédulos, como se eu tivesse perdido a razão. Isso é ridículo, disse minha mãe. Não sairemos daqui até você concordar em ajudar. Então vão ficar muito tempo, respondi. Porque não vou mudar de ideia. Quero que saiam. Agora. Ficaram parados por mais 1 minuto, talvez esperando que eu cedesse no último segundo. Mas quando viram que não aconteceria, finalmente se dirigiram à porta. Isso não acabou, lançou minha mãe por cima do ombro. Sim, respondi. Acabou. Depois que saíram, sentei-me no sofá e esperei. Sabia o que viria a seguir. E, como previsto, nos dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Primeiro, tia Vália, Sasha, sua mãe me contou sobre o alicerce. Você tem que ajudar. É família. Depois, meu primo Miron, Sasha, são só 5 milhões. Para você, isso é troco. Até meu tio Serguei apareceu no meu trabalho, com aquele olhar de decepção teatral, não consigo acreditar que você... Deixar os próprios pais sem teto por causa de dinheiro. Essa foi a frase que meu tio Serguei arremessou como um veredicto, como se eu tivesse chutado um cachorro na rua. Mas a pior de todas foi tia Lena, que apareceu na minha porta com a Bíblia na mão e o sermão na ponta da língua, pronta para me ensinar sobre o 4º mandamento. Se você se importa tanto com honrar pai e mãe, cortei antes que ela começasse, por que não dou a você mesmo os 5 milhões? O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para cortar com faca. Ela saiu mais rápido do que entrou, como se o chão queimasse. Por fim, as ligações pararam. Os recados, as visitas, os olhares de reprovação no supermercado, tudo evaporou. Passou 1 mês. Ninguém da família deu sinal de vida.
Até que, certo dia, esbarrei em Nina Semyonovna Petrovna Maria Raevskaya, a vizinha dos meus pais desde que eu era criança. Sempre sorridente, sempre com um doce ou um conselho na manga. Ah, é Sasha, ela exclamou, como se tivesse me visto ontem. Soube do problema do alicerce da casa dos seus pais. Venderam o Largus e a velha lancha Progresso. Conseguiram os 2,5 milhões. Depois pegaram um empréstimo para cobrir o resto. Fiquei surpresa. Eles realmente tinham resolvido sozinhos. O alicerce está reforçado, continuou Nina, orgulhosa como se fosse obra dela. O rosto fez o serviço, tiraram a casa da lista de risco. Mas seus pais, aqui ela hesitou, como se pesasse as palavras, ainda estão furiosos. Dizem que você os abandonou quando mais precisavam. Bom para eles, respondi, secamente. Pelo menos provaram que são capazes. Ela me olhou como se eu tivesse falado em código. Sasha, na idade deles, vão passar anos pagando esse empréstimo. Encolhi os ombros. Para isso existem bancos. Saí do mercado com os sacos de compras balançando no braço, mastigando aquelas palavras. Eles tinham encontrado dinheiro. Venderam o que tinham, se endividaram exatamente como eu sugeri. Não precisaram de mim. Nunca precisaram. Só queriam que eu fosse a solução fácil, para não terem que abrir mão de nada. E eu? Eu só parei de ser o cofre-fortes deles. Aquele ano novo, quando me humilharam na frente de todos, foi o último ato. Mostraram que meu valor se media em rublos, não em afeto. Então parei de pagar o preço. Agora, meu telefone está mudo. Minha conta poupança, não. Tenho amigos que me querem por quem sou, não pelo que posso bancar. Tenho a academia em Akademgorodok, as trilhas no Zayotsovsky Bor, a livraria na Krasny Prospekt. Tenho planos. Tenho um futuro que, pela primeira vez, não gira em torno dos buracos financeiros dos outros. E não sinto culpa. Nem um pouco.